Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se fosse 5-4. Ora, meus amigos, cá estamos nós. Hoje é sexta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de futsal. Dar as boas-vindas ao nosso Tiago Cardoso depois de um mesito. 5 semanas. 5 semanas, correu tudo bem? Correu tudo bem. Tudo Ainda impecável, bem, tá ainda tudo- bem. O sono tudo a já andar. está Não está reposto. completamente Bem, vai estar. descontrolado nos próximos 18 anos das hipóteses. Não, Próximos 18 anos não, 18 anos não, mas próximos 5, 6 mesinhos. É o que é. É o que é. Quem Muito anda à chuva bem, molha-se. é verdade, é verdade. Olha, e esses 5 semanas deu para acompanhar um bocadinho os nossos playoffs, tivemos sempre ali em contacto. Sempre. Ahm, Transferências que a gente fala no off. É verdade. Sempre em connect. Está a acontecer Não dá para muita desligar. coisa, e a seu tempo nós iremos avançar com isso tudo. Olha, o que é certo é que já temos 2 jogos de final, nós não fizemos episódio no início da semana, guardámos para hoje, que era para podermos já falar de 2 jogos. Primeiro jogo, aliás, os 2 jogos equilibradíssimos. No primeiro jogo fez grande diferença a questão do guarda-redes, a questão penaltis também. Segundo jogo, num jogo que eu achei que as coisas podiam correr muito mal para o Sporting quando descobrimos que não ia haver Pauleta, que não ia haver Tainan, e o que é certo é que e ainda por cima o Sporting entra a perder, Certo. ou seja, sofre cedo, ainda por cima num Várias erro. contrariedades E eu ali. achei, olha, vai ser o 2-0, vai. E o que é certo é que a equipa de Nuno Dias, eu não te consigo dizer, olha, o Sporting ganhou por isto. Ou seja, é um jogo de consistência, de aproveitar os erros, aproveitar os momentos, muito sólidos, e temos uma final empatada, e faltam 3 jogos, e agora é o primeiro a ganhar 2. Certo, é isso. Primeiro, vamos ao primeiro jogo? Vamos. Fazer por ordem, pronto. Primeiro jogo, eu senti que o Benfica foi sempre um bocadinho mais equipa, mas também acho que chegámos a comentar no nosso grupo, e eu disse, acho que o fator diferenciador das duas equipas naquele jogo foi guarda-redes. Não é que o Gugiel tenha feito uma exibição fora de normal, mas o Passó não esteve bem. E acho que tem sido, nós já desde o ano passado do Henrique, e o Passó também foi jogando a espaços, dissemos que o Sporting tinha aqui uma dificuldade, e a verdade é que para consumo interno vai dando, mas mesmo assim este ano já se começa a sentir algumas dificuldades. E a verdade é que bastou um jogo em que o Passó esteve melhorzito e o Sporting ganhou. Esteve muito bem. E o Sporting ganhou, e se formos a ver os poucos jogos em que os guarda-redes do Sporting tiveram, nem preciso dizer que fizeram uma exibição fora do normal, porque acho que nenhum deles tem feito, mas estiveram bem. O Sporting ganhou a Taça Liga, e eu acho que continua na mesma aí um bocadinho a diferença dos polos, ou seja, todos de igual para igual. Eu acho que o Sporting continua a ter, acho que neste momento é algo psicológico de uma equipa tem um ADN de campeão, porque ganha 90% das competições já há 7 anos para cá, e a outra não, e já vão sempre chegar à altura da verdade, e parece que quando acontece algo menos bom, bem por ali abaixo. E é engraçado porque no jogo 1, e o Sporting no jogo 1 esteve sempre a perder, ou a perder ou a empatar. No jogo 1 tivemos um jogo de Ziki, não é? Que mostrou ser diferenciado. No jogo 2 já não vimos Ziki. Tanto tempo. Ou seja, o Sokolov, por exemplo, teve que jogar muito mais vezes a ala do que a pivô. Ou seja, esta fibra que o Sporting construiu ao longo dos últimos 20 anos, ou lá o que é que 10 é. anos, que seja, 10 anos. dias. Sentes nestes momentos, porque aquilo que eu estava a tentar explicar no jogo 2 é que o Sporting não ganhou mais duelos individuais no jogo 2 do que no jogo 1. O Sporting não explorou melhor as bolas paradas, ou pelo menos não foi gritantemente melhor. E o que é certo é que tu chegas ao final do jogo, tens 3-1, o melhor jogador do Benfica foi o Léo Gugel, que no arranque da segunda parte segura o Benfica ali com 2, 3, 4 defesas muito boas. E o Sporting, ok, quando leva ao 5-4, há ali um falhanço inacreditável do Arthur. Mas eu acho que era o 3-2 ainda. Era o 3, era o que eu ia dizer, era literalmente a 3 minutos, ou seja, eram 3 minutos que podiam ser de sofrimento. Tirando esse lance, há ali uma bola num poste que é um remate já sem ângulo nenhum. Ou seja,
Sim, alguns... Esta fibra que o Sporting consegue criar e consistência e não erra, pelo menos não comete mais erros que o adversário, permite ao Sporting estar sempre dentro dos jogos, mesmo quando tu olhas para os alas, o Sporting nos alas, certo. Ruben Freire que quase nem jogou no primeiro e ontem jogou muito tempo. Imenso, o Diogo Santos jogou imenso, fez uma excelente partida, o João Matos teve que jogar montes de minutos. Eu acho que o João Matos jogou mais ontem do que se calhar nos jogos todos da playoff, e também era um dos pontos que eu queria depois que a gente vai falar hoje, que faz um excelente jogo. Demonstra ali que ainda está aí para as curvas. E aprendendo, vai ficar mais um ano, não é? Há possibilidade, porque há aí umas questões quaisquer contratuais e tudo que a gente está a tentar explorar, perceber, mas há possibilidade de continuar. A verdade é que ele, ou seja, para mim seria um bocadinho, não seria estranho, porque João Matos é um ícone, uma lenda do futsal português, uma lenda do Sporting, e se ele quiser ficar provavelmente nos mesmos moldes deste ano, em que fazia 2-3 minutos por jogo, muitas assim vezes entrava a titular, saía e depois para as bolas saídas, 5-4 defensivo, uma outra bola parada, um outro momento para alguém descansar, e então naquela primeira fase em que o Sporting teve poucos jogadores, que eu acho que também o final da época está a ser pago, o Sporting está a pagar muito caro por causa do início da época. Mas sim, em relação ao ano... É esse jogo que eu senti ontem em relação ao primeiro, foi que se calhar o Sporting também tendo menos opções foi um bocadinho mais... conservador? Como é que eu ia dizer? Está-me a falar a palavra, está-me a faltar a palavra, pode ser conservador, mas foi um bocadinho mais realista, calculista. E, por exemplo, dois jogadores como os que faltaram, o Tainan e o Pauleta, são dois jogadores mais dois que desequilibram mais, que vão para cima e tudo mais. E... ao mesmo tempo também expõem mais a equipa. Também é verdade. A transições e tudo mais. E eu acho que ontem o Sporting, acima de tudo, foi uma equipa que eu já não via há algum tempo, muito focada, muito concentrada em todos os momentos de jogo. Tanto que o guarda-redes tem na mesma lances difíceis e via-se que estava com outro tipo de foco que não teve no jogo anterior. E eu acho que e ao Benfica faltou muito... O que faltou ao Sporting, se calhar durante a época toda, mas o Benfica, nós já falámos e eu continuo a dizer, a equipa do Benfica em termos de opções, eu acho que tem melhores opções do que o Sporting, não temos visto o Cucci, não sei se tem sido opção ou se é por lesão. O Cucci de 2 jogos não foi convocado. É isso, não sabemos se por lesão ou por opção. Mas a verdade é que quem dera ao Sporting ter mais um ou outro ala desequilibrador, não o tem. Um Silvestre, por exemplo? Um Silvestre, um Cucci, um Lúcio, um Scala, é só a gente olhar para ali. Qualquer um dos que está no banco, sem ser o Raul, o Igor e o Jacaré, porque se não são dessa posição, os outros 4, mais os 2 que estão a jogar, Arthur, Lúcio, davam. Agora, a verdade é a tal fibra que o Sporting é feito. E se tu também andas pelo Twitter e tudo mais, e tu vais vendo, mesmo os próprios adeptos de Sporting, tu percebes que a grande maioria deles diz esta equipa nunca... ou seja, aquilo é um sentimento que é... nunca dá para duvidar, nunca duvidem desta equipa. Mesmo depois de perder... nas piores alturas, nunca duvidem desta equipa, porque esta equipa a qualquer altura dá a volta. Eu acho que é um bocadinho dessa fibra, da fibra de campeão que foram criando, e depois nestes momentos, quando é taco-a-taco, há ali qualquer coisa que pode sobressair. Agora, tudo completamente em aberto. Exatamente, o Benfica pode ganhar os próximos 2 jogos. Facilmente pode ganhar agora nos próximos 2 jogos. Se há ano em que isso pode acontecer, é este. E pronto. E temos, acima de tudo, eu acho que temos o ano com as finais mais... Sim, mais, como é que se diz? Mais de moeda ao ar, não é? Mais de moeda ao ar. Mas mais difíceis de dizer, esta é muito melhor, deve estar muito superior que a outra. Sim, normalmente nos últimos anos nós temos dito sempre favorito, o Sporting não acho que seja o favorito. Acho que está portanto, o Sporting ganhou o Braga com algum conforto. Na final anterior tinha dado 3-0 ao Benfica, não foi? Não sei se foi 3-0, não sei se alguma vez... Houve uma que foi 3-0, que foi aquela que vai 2 a prolongamento e um nos penaltis. Mas podemos ver aqui. Vai ao histórico. Não é aqui. Bem em cima ali a competição. Competição não, já não aparece. É aqui, olha, vencedores.
há uma destas que é 3-0. Isso eu tenho a certeza que são 3 jogos extremamente A 3-0 equilibrados. foi a do o ano passado, foi? Exatamente, 3-0. Ok. Mas são 3 Pronto, jogos olha, já nem sempre, tinha estás a ver? ideia. É o Sempre em prolongamento e um 4-3, que foi mesmo no último minuto, Ok. ou Pulpis. nos últimos minutos. Sim, com Pulpis, Pulpis, exatamente. ok. Mas seja como for, estamos a falar de um 3-0, estamos a falar de uma vitória confortável contra o Benfica. Eu acho que no primeiro ano do Tetra é tipo 3-1, exatamente. Eu Ok. lembro-me que também foi com alguma tranquilidade, exatamente. Houve ali aquele 6-2 para fechar, eu lembro-me deste jogo. E agora temos uma final que até pode ficar 3-1. Sim, Atenção, sim, o Sporting para pode ganhar qualquer 2-0, o claro. Benfica pode ganhar dos próximos Sim, dois sim. jogos, aliás. Mas está muito em aberto. Está Eu muito acho em que aberto. vai, se me dissessem o que é que tu achas agora, eu acho que vai quinto jogo. Ótimo. Minha opinião. Obviamente estou a tirar para o ar, mas do que vi, acho que pode facilmente ir a quinto jogo. Não ficaria surpreendido ao dia 2 do que vi destas duas finais e desta época que alguma das equipas ganhasse os próximos 2 jogos. Aqui a questão é que é tão equilibrado, porque, vê bem, o Sporting está a ganhar 1-0. Está empatado 1 igual, ganhou o jogo 2. Bastava que quem falhou o penalti não fosse o jogador do Sporting, era o jogador do Benfica, neste momento estávamos com 2-0 para o Sporting. Percebes? Certo. São tão equilibradas. Eu, por exemplo, eu acho que ontem para o Sporting, aquele lance de não Do ter golo sido anulado. golo, não é? Acho que mete o Sporting completamente no jogo porque, e a seguir faz o 2-1, vira o resultado. Era o 2-1 para o Benfica. E a seguir Era o 2 para o Benfica, não era o Benfica. 2 igual? Não, era o 2-1 para o Benfica e o Sporting a seguir. Para quem não faz viu o jogo, há um momento do Silvestre, ali a meio da segunda parte, Da primeira? Da primeira, sim, desculpa, em que o Silvestre trabalha da direita para o meio, da esquerda para o meio, remata, a bola fica ali Fica entre as prensada. pernas do Bernardo e pá, é impossível ver ali se entrou ou Assim, não. as imagens que Parece que acho pode não acho ter passado sinceramente, toda, né? comparativamente com o primeiro jogo, que acho que a arbitragem teve uns furos abaixo e até da melhor dupla, na minha opinião, que são os gêmeos. Acho que a arbitragem não foi muito boa, apesar de não gosto de ir por aí, mas acho nem para um lado nem para o outro. Acho que por acaso ontem, naquele lance, não há nenhum lance em que tu digas assim, a bola está totalmente dentro. Acho que É uma boa. Vendo aquelas imagens, não sei se eles tiveram acesso a outro, vendo aquelas eu diria, pá, parece que não entrou todo. é isso, vendo aquelas, Mas vendo as que nos se mostraram. o árbitro viesse e dissesse, pá, é golo, pá, eu não ficava chocado. Porque Não, também não, Tão é à isso, pele, é é isso, tão à Ru. pele. Agora, eu acho que esse momento Sim, ajuda, mete claro. o Sporting no jogo a nível mental. Porque mais um resultado em que vinha de trás e tinha que outra vez ir para a frente, a jogar fora, naquela altura, podia ser muito difícil. E o Sporting vira. A partir do momento em que vira para 2-1, a verdade é que não há assim tantas oportunidades quanto isso. O Benfica sentiu-se, não digo nervoso, mas parece que, estás a ver aquela... Diz assim, hoje vamos nos impor aqui como campeões, queremos ser, vamos para cima deles, é com tudo. E sabia a altura em que era para ir, era ontem. O Sporting com menos opções e tudo. Claro. E não foi, e o Benfica não conseguiu demonstrar essa imagem de força. E no fim, depois até iremos falar também, se calhar, dos treinadores, gostei muito da análise do Cassiano. Deixa-me só dizer que na segunda parte, antes do 3-1, portanto antes do 5-4, o Benfica tem 2 claras oportunidades de golo. É uma em que o Arthur aparece isolado numa bola de profundidade e o Bernardo defende bem, e uma outra onde há um 3-1 e o Xiscala, em vez de rematar, tenta joga oferecer lá ao para o Silvestre e o sim, Silvestre não está à isso espera e a bola certo. perde. Sim. Esses foram os 2 lances assim que poderiam realmente ter dado gol. De resto, o Sporting esteve muito confortável. Sim, foi um jogo com poucas oportunidades. E o Benfica é uma equipa que cria muitos lances de perigo e muitos lances de 1 para 1 e ontem não conseguiu fazer. Estavas a falar do Cassiano, eu confesso que não vi o que é que ele disse. Estava a falar, e isto também para ir de encontro um bocadinho ao que tem sido, também estamos aqui para isso, para analisar as declarações dos 2 treinadores e tudo o que se tem falado. Gosto do Nuno Dias, não tem como não gostar. Acho que é um excelente treinador. Acho que a nível do Brás eu não consigo dizer que o Nuno Dias é o melhor treinador português de sempre, porque temos um selecionador que ganhou 2 europeus e um mundial. Por muito que o Nuno São Dias treinadores tenha ganho. são mas eu estou a dizer trabalhos diferentes. certo, não é? mas se eu te perguntar quem é o melhor do mundo deles, o Eu melhor de percebo, sempre. mas é que eu teria que os ver nas mesmas condições. Ou seja, isso, teria que ver o Nuno isso. Dias Por na isso- seleção por isso- e por isso é o que eu não- Brás num é isso, clube. Por isso é que eu não consigo dizer se o Nuno Dias é o melhor do mundo. Mas para mim quero o Brás. Mas Juntamente é com ótimo termos os dois. o Brás e o Nuno Dias, acho que são os 2 melhores treinadores portugueses de sempre, da modalidade. Isso não é. Por todo o currículo que têm, por tudo o que ganharam. E eu concordo um bocadinho
com normalmente costumo divergir um bocado do Nuno Dias, e também já vou lá, mas concordo muito com o que ele diz de está-se constantemente a dizer que é um fim de ciclo, que é um fim de ciclo das equipas, e este Sporting depois deste jogo volta a mostrar que aí é mais um fim de ciclo. Para aqueles que acham que é mais um fim de ciclo, se calhar não é, que é. E ele diz uma coisa no final do jogo com o Leões Porto Salvo que eu concordo muito, que é, as pessoas estão sempre a dizer que é o fim de ciclo, mas esta equipa vai para a quinta decisão de 5 possíveis este ano. Eu não sei se em todos os anos do Nuno Dias se teve em todas as decisões. Provavelmente teve. Não sei se houve, não, houve certeza alguns anos que não teve nas decisões. Já terá estado. É isso, não sei. Em 5 decisões de 5, Supertaça, Taça da Liga, Taça de Portugal, Campeonato e Final Four Champions. Estás a contar a Final Four Champions? Claro, é isso. Ok. E essa é que é essa. Se me disserem, há jogadores que não estão, já não são o que eram, não. O Merlin tem 38 anos e mesmo assim a primeira metade da época é brutal, que nós achávamos que depois da época do ano passado já não ia acontecer. E agora, é preciso ser renovado? Agora. Eu concordo muito com isso do Nuno Dias. Os adversários estão melhores também, e acho que também é preciso dizer que acho que a primeira divisão está melhor hoje em dia. Claro. Os adversários reforçam-se. Em relação a Nuno Dias, nós já utilizámos aqui a questão do fim de ciclo, e ele já nos respondeu, não diretamente, mas várias vezes indiretamente nas flashes. Sim, acredito que não seja só nós, porque há muita gente que... Sim, mas sim, acredito que grande parte até possa ser houve pelo menos 2 vezes que ele respondeu diretamente. Mas quando nós dizemos que o fim de ciclo é uma expressão que na realidade não existe, não é? Os ciclos das equipas é ano a ano, e o Sporting do ano passado não é igual ao Sporting deste ano, e o Sporting para o ano não vai ser igual ao Sporting do ano a seguir. O Sporting vai ser sempre, a não ser que aconteça aqui alguma coisa fora do normal, mas vai ser sempre uma equipa que vai estar num ciclo de vitórias no futsal. Com o Nuno Dias vai estar sempre. Claro, pode ganhar ou não. É isso. Agora, aquilo que nós, durante esta época toda, dissemos, e o próprio Nuno Dias já reconheceu isso, que este Sporting está a ter mais dificuldades do que o Sporting do ano passado. Podemos aqui voltar a trazer tudo. Quais são as dificuldades? Físico, mundial europeu. Mundial. Certo, é isso. Mas conjunto de a jogos, única coisa, e de lesões. E aqui que eu tenho que apontar ao Mister Nuno Dias, e ele se gostar muito bem, se não gostar muito bem também, e se há pessoas que há anos que elogiam o Nuno Dias, somos nós, porque toda a gente, não há como toda a gente e nós. O que o Mister também não pode é levar sempre a peito e a mal quando as coisas não correm bem, porque eu, por exemplo, eu percebo o discurso que ele deu no final do jogo com o Leões Porto Salvo para dar uma grande moral aos jogadores. Agora, o que eu acho, aquele poder pode tudo, cada um pode fazer o que quiser. Agora, o que eu acho é que ele também tem que perceber o nosso lado, quando eu digo nosso lado, quem está deste lado a analisar. É verdade, tem mais 10 jogos que o adversário, conta. Houve jogadores que foram fazer o esforço para ir ao Mundial lesionados e que depois prejudicaram o clube porque não conseguiram, e normal, porque estavam a recuperar dessas lesões e nem correu bem o Mundial, e depois o campeonato tem sido... A equipa está mais desgastada, está. Mas se a equipa joga menos porque está mais desgastada... Não sei, pode ser. Se os jogadores estão mais velhos e já não conseguem Tiago, mas aguentar agora. Mas aqui depois também entra uma coisa, o ataque ao mercado correu todo mal. Não vamos aqui colocar o Alan Guilherme, que não, mas depois Bruno Rafael foi convocado ontem e não jogou. Eu acho que o Rocha foi bem sacado. Está a ser e está a ter um papel importantíssimo, é isso. O Ruben Freire ontem ajuda muito, mas a verdade é que ainda não dissemos assim, o Ruben Freire está a abrir o livro, que é o que se precisa nestes jogos. Eu acho que o Tainá na segunda metade da época quebrou muito, que é tal questão. O próprio Merlin também quebrou, mas a verdade é que Tainá, Diogo Santos, Merlin e Sokolov foram os 4 jogadores que, se formos a ver até janeiro, foram os jogadores mais utilizados. São os jogadores que também estão mais desgastados, e é normal. Agora, é normal também nós analisarmos e dizermos, não, mas Mister, mas a equipa não está a jogar igual. O Sokolov faz 46 jogos. E depois não podemos, e ia jogar muito tempo, porque, por exemplo, o João Matos tem 47, se não estou em erro, mas nem sequer metade do tempo tem, acho eu. E o Mister
tem também de cair um bocadinho no sentido da realidade do discurso, que é verdade, as coisas não estão tão bem, porque toda a gente vê que não estão tão... E isso não quer dizer que que ele está a assumir que a equipa é fraca ou que a equipa não é boa, não. E ele fez muito bem e acho que disse muito bem no final do jogo. Muito orgulho destes jogadores, tudo o que têm feito. Agora, aquelas respostas sempre, constante ironia e tudo mais, acho que alguém do gabarito do Mister já não precisa disso sempre. Porque, ok, todos os treinadores têm os seus momentos menos bons e toda a gente tem os seus dias menos bons. E falar a quente em cima de jogos E ele, por cima, não é fácil. ele ainda por cima também vive muitos jogos. É isso. Agora, não, a questão aqui... o tipo de discurso é que eu acho que, e falando um bocadinho de nós, é que parece que sentem sempre que nós estamos ao ataque, toda a gente está ao ataque. Não é, é uma questão de análise e nós também analisamos toda a parte, e bem que ele disse, da mesma maneira que também analisamos a parte que a verdade é uma. E este Sporting está agora aos outros anos, está tão avassalador, está tão superior como aos outros anos, não está. Os adversários estão melhor também, mas há muitos jogos que não é só isso e que tu notas que não é só isso. E não foi isso no jogo com o Caxinas, antes da Champions, que quase não rendeste. Não foi isso no jogo com o Elétrico também. Não foi isso no jogo com o Ferreira do Zeza, nem com o jogo com o... E ele depois, claro, defende-se com e o Benfica aqui ganhou, não ganhou, e o Goiás ganhou, não ganhou. Continuamos a dizer, temos que elogiar ao máximo. Para mim, juntamente com o Brás, o melhor treinador de sempre português, não consigo dissociar um do outro por causa do que tu disseste, mas pronto, queria deixar também aqui esta nota que acho que é importante. E em ponto contrário, já agora, desculpa lá, para dar, acho que o Mister Cassiano tem tido uma postura incrível também desde que chegou. Nunca falou de arbitragem ganhando ou perdendo com o Sporting. Tem 5 jogos que o Sporting ganhou ok, que foi em penaltis, mas ganhou e tem uma vitória por causa disso. Deu moral ao Sporting. Tem 2 empates e 2 derrotas, certo. Mas sempre com um discurso incrível. Ontem foi capaz de dizer a minha equipa o Sporting foi melhor. E que a minha equipa começou a querer ir muito no individual e não vai ser possível, porque no primeiro jogo fomos muito no coletivo e foi isso que nos levou a vencer, depois a levar o jogo para penaltis e a vencer. E acho que também tem que ser dado uma palavra de apreço ao Mister Cassiano, que nunca se agarrou a arbitragens, nunca se desculpou, está na luta, está sempre a dar moral. São 2 equipas muito fortes e qualquer uma pode ganhar, e quando tem que apontar o dedo à equipa aponta, quando tem que dar moral, dá muita moral, porque ele ontem apontou o dedo nesse pormenor de nós chegámos a uma altura do jogo em que fomos muito para o individual e temos que continuar sempre na parte coletiva, e depois disso, mas eu tenho um grupo incrível, já provámos lá que podemos estar na frente do marcador várias vezes e ganhar, e são os detalhes que vão fazer a diferença. Estes jogos vão ser pelos detalhes. O Nuno Dias também disse que os jogos com o Sporting e o Benfica vão ser sempre equilibrados. A grande exceção foi aquele jogo da meia-final da Taça Liga, onde o Sporting deu 5. Essa é a exceção. A normalidade é isto. É o penaltis, prolongamento, vitória por 1 golo, vitória por 2 golos. Não há de ser muito diferente disto. Olha, muito bem, temos então aí jogo 3 apontado para domingo. No pior dos cenários, teremos jogo 5 no próximo domingo, portanto a final da época da Liga Placar terá mais uma semana e 2 dias, independentemente. O jogo é domingo. É domingo, depois, quarta domingo. E possível ou não, domingo outra vez. Okay. Portanto, vamos ver. Nós estaremos cá na próxima terça-feira, portanto a seguir ao jogo 3. Terça feriado. São João, não é? Pois é. Olha, pronto, então estaremos cá. Segunda não. Quarta? Quinta? Marcámos para quinta. Quinta não estou. Então quarta-feira anteceder o... Quarta-feira também não dá? Quarta-feira para mim dá. Provavelmente quarta-feira, então. Depois vemos. Jesus. Muito bem, olha, temos positivo... temos negativo, temos positivo? Não, a beleza do futsal é o nosso positivo desta semana. Não trabalhamos muito isso. Mas temos aqui um ponto a tocar. Não é preciso, Gonçalo, não é preciso. O ponto a tocar como negativo, o Sporting e o Benfica estão pegados, obviamente por causa das instituições que são, mas nas últimas semanas, o último mês e meio, as coisas escalaram, naturalmente. Campeonato e taça de Portugal, por causa do futebol. E depois atrela-se para as modalidades, onde o Sporting e o Benfica discutiram inúmeras modalidades, quase, mais ou menos, mas muitas modalidades. E, portanto, os responsáveis dos clubes têm que estar, ou deviam estar, infelizmente, tanto a direção de Frederico Varandas como a direção do Rui Costa pecam
na compreensão do que são os ambientes, têm que perceber que depois da situação do campeonato, depois da situação da final da taça, que foi uma vergonha para o futebol português dos dois lados, chegarmos à final do futsal, onde tivemos um jogo que foi do mais bonito que tivemos de campeonato, Sporting Benfica, 4-4, emoção, golos, grandes golos, Prolongamento, penalti, foi espetacular. Como tu disseste há bocado, a arbitragem Casos, cometeu sim. alguns erros, cometeu, e eu estou sempre a dizer isto, eu fico chocado quando não há erros em os jogos de Benfica e Sporting na arbitragem, porque os jogos são tão intensos, todos os lances são de duelos, que É isso. quase não humano não errar naqueles momentos. Mas não foi por causa disso que o jogo ficou 4-4. E virem com dois comunicados. Primeiro o Benfica, quase como equipa pequena, a dizer fomos mal recebidos e contra tudo e contra todos. Ganhámos, e depois o mas Sporting, fomos prejudicados e depois vem o tudo. Sporting responder ao comunicado do Benfica, fazendo uma coisa que eu odeio, que é o pegar no facto de serem tetracampeões e dizerem Querem quebrar com o nosso não é isso, não é isso. hegemonia. Se calhar estes comunicados acontecem pela falta de títulos, e pela falta de títulos do adversário eles ficam nervosos. Mas você tem que perceber que há 2 semanas, meia dúzia de energúmenos atacaram um carro de um grupo de adeptos do isso. Porto e iam matando 4 pessoas, ou 5. Queremos trazer isto para o futsal, queremos que para a semana as duas claques se peguem, duas claques não, uma Não, a questão se é- peguem a questão à porta é- do João mas Rocha. o problema é que eu não levo isto só para o futsal, não é? É uma questão, É uma questão geral, cultural, tocou no infelizmente. futsal por causa da final e tudo mais. E eu vejo há milhentas teorias, a tal questão de Sporting ganhar há muito, Benfica não ganhar e tudo. Eu acho que sinceramente tem sido, e nesse jogo acho que foi decisões erradas até para os dois lados. A verdade é que é um bocadinho o que são as mais altas instâncias do futebol, do desporto em Portugal, e tem sido assim. Em vez de tentar dar o exemplo e tudo mais, se já sabem que depois há um misto de adeptos que é tudo, que são zero racionais, é tudo, são irracionais, eu ia dizer emocional, mas nem é emocional, é irracionais, e que qualquer coisinha é problema, qualquer aixa para a fogueira é motivo para depois acontecer aquilo que aconteceu. Qualquer dia vai alguém com um pai com um filho que não tem problema nenhum, que nunca disse nada, vai com uma cascola e com uma camisola e vem 5 ou 6 macacos e vai filho e pai à frente, e por este tipo de quesilhas que não fazem sentido nenhum. Não fazem sentido nenhum. Constantemente os grandes em Portugal a fazer pressões nas arbitragens, e a verdade é uma, enquanto não acontecer um bocadinho como na Premier League, em que a Federação carrega nas multas, nos treinadores, nos jogadores, nos clubes. Carrega porque eles chegaram a um ponto tão grave isso. que tiveram que ser banidos das competições europeias. Estamos a falar do futebol. Tiveram que Sim, ser mas eu já banidos nem das estou a competições falar europeias. Mas eu nem estou a falar da parte do liganismo, eu estou a falar da parte dos comunicados. É isso. Tu não vês mas- nenhum clube em mas- Inglaterra, e eles também são porque eles prejudicados tiveram que criar a uma mandar cultura. comunicados cá para fora a dizer fomos prejudicados neste Eles jogo. tiveram que criar uma cultura. É isso. Aqui o que eu acho é que se as mais altas instâncias não fazem nada, não começam a multar, mas não é multar com 50 euros nem 150 euros, é multar os treinadores, os jogadores, os clubes, quando sempre fizerem um comunicado a dizer Jogar a porta que, fechada, logo. enquanto não passar isso, vai continuar a haver este folclore, e para a semana o Sporting pode ser prejudicado, ou achar que foi prejudicado, e se calhar lança um comunicado também. Não, aliás, os comunicados deveriam ser proibidos. Querem falar, É isso. vão à frente de uma câmara Não... e falam. É constantemente este Mas é isso, clima é isso, de... é isso. E depois, claro, normalmente e isso também é, que é a equipa que não ganha, o que é que o presidente daquela altura o que é que faz? Oi, vou pôr aqui uma coisinha que é para ver se ganha. Tiago, o Benfica perdeu o campeonato e a taça para o Sporting em 2 semanas. Não é? Jogaram para o campeonato, depois jogaram para a final da taça. Nos 2 jogos, o Benfica perde o título, perde a taça, e em algum momento vimos eles dizerem, olha, pá, perdemos ali o jogo com o Nacional, ou Não, perdemos ali o claro. jogo. Não, foi arbitragem, Tá vamos certo. E, por exemplo, no final, fazer uma queixa do no Mateus final, Reis. quando o Benfica até empata em Braga e o Sporting depois ganha no Vitória, o Rui Costa, e muito bem, disse: parabéns ao Sporting, foi mais competente que nós.
Certo, e o Frederico Varandas também vai à Câmara Opa. e diz o Benfica foi um digno... Sim, mas isso aí é fácil também dizer quem ganha. Não, tá bem, Estás a perceber o que eu digo? mas, Tiago, a questão é, depois, uma costuma-se- semana depois, já se muda tudo. E por muito, e que eu acho que o Benfica foi É isto. prejudicado, ok, que não é para aqui chamado, por assim dizer, mas eu acho que o Benfica foi prejudicado depois no jogo da Taça. Mas depois no jogo da Taça o comunicado já não era que Parabéns. já É não foi da isso, Taça, isso, já isso. foi da época toda que, E, que o Tiago, Sporting foi beneficiado. e Então quer dizer, na semana anterior as ações falam mais alto que as palavras. Sim, Porque sim. tu dizeres parabéns ao vencedor, pá, é fácil para toda a gente. Claro, quem ganha é muito É? fácil. E se calhar se o Sporting perder a Supertaça com o Benfica, sai comunicado do Barandas a dizer que foram prejudicados e tudo. É, E não- enquanto não- se andar assim, numa bola de neve, e ora hoje perco eu e mando eu um comunicado para a semana, perdes tu e mandas tu. E não se forem sancionados a sério, isso, olha, era pior dinheiro, era pior jogos à porta fechada do que multas em dinheiro. Sim, houve. Bem, vamos ver. Não foi bonito, foi uma péssima. É cultural. Foi uma péssima Imagem. de imagem para a modalidade. Depois num jogo espetacular. Felizmente no jogo 3, no jogo 2, aliás, ainda não vi nenhum comunicado. O jogo foi ontem para já. Não, Acho que não. ainda não houve nenhum comunicado. Vamos imaginar que não vai haver. Se calhar foi feriado, então eles não tiveram tempo para fazer. De resto, estamos conversados. Falta uma coisa? Não. Não, falar que se quisermos falar um bocadinho só de Espanha, Então, o que aconteceu em Espanha? está 1-1 a final. O Barcelona foi ganhar a casa do Rimba e o Rimba foi ganhar a casa do Barcelona. Como aqui, não é? Ah, não. Não, ganharam os dois Dois em casa. jogos, Não, pera. não. Porque aqui é 2-2-1. Ah, ok. Era como era connosco antigamente. Era assim? Era. Ok. E eu acho que também mudaram por causa da vantagem que isso trazia. Porque normalmente eram 2 jogos para a equipa que jogava, que tinha ficado em primeiro era em casa e às vezes fazia logo o 2-0 e o terceiro jogo a seguir, por muito quem jogava o terceiro jogo, a equipa ia jogar em casa, mas estava com aquela pressão Mas sabes porque é que eu acho que eles fizeram isso? Porque, não sei, mas provavelmente estava a acontecer muitas equipas festejarem o terceiro na casa do adversário. Se calhar, não sei. E então assim tens mais probabilidades de Se festejar em calhar. casa. Bem. E pronto, e está assim o Campeonato Espanhol. Muito bem, está uma muito bem, final igual. muito boa. Podemos ter o Eric, campeão espanhol. Tem jogado agora. E, Será que já marcou na final? não marcou. Que eu já tive, Ainda não meteu uma bocheta. eu vi os 2 resumos e ele não marcou. Mas pronto, temos aí agora finais de alguns campeonatos. Sim, agora está tudo a acontecer. acabar, não é? Agora está tudo a acabar. Muito bem, vamos ver. Jogo 3 então no domingo, depois na quarta, jogo 4, e eventualmente, se for preciso, jogo 5, pelo menos jogo 4 vamos ter. No que diz respeito ao podcast, vamos deixar em aberto, nós depois anunciamos nas redes, porque para a semana vai ser assim uma semana mais repartida para mim. Já nem me lembrava que era, porque é só feriado para o Porto, não é? Quer dizer, há mais zonas, em Gaia também é feriado, mas é feriado mais até aqui para nós. Sim. Não é feriado nacional, é feriado municipal, como os Santos lá em baixo. Exatamente. É sim, senhor. Vamos embora. Se tiverem dúvidas como é que isto faz, é sempre 5 para 4. Temos de apostar mais no 5 para 4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5 para 4.